Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo, nós vamos ler o versículo 28, amém? Mateus, capítulo 11, versículo 28. Amém? Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Essa palavra aqui do Senhor Jesus, né? Não só a palavra em si, mas a frase mesmo dita, o Senhor Jesus que disse. Lendo aqui a palavra do Senhor logo em Mateus, no capítulo 11, logo nos primeiros versículos, no meio, em diante, a gente vai ver que Jesus estava ali falando com os discípulos, falando com as pessoas que estavam ali escutando. E Jesus estava ali discursando sobre, um pouquinho antes, a dureza do coração dos fariseus, dos escribas, daquelas pessoas que não se arrependiam, mesmo depois de ouvir falar de Jesus Cristo, falar do reino, falar da salvação, falar de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que os escribas, fariseus estavam ali ouvindo, mas eles tinham, os corações deles eram duros. O coração dele não era um coração quebrantado. E mesmo ouvindo Jesus falando, a palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Jesus, ele fala, olha, eles não deram crédito aos profetas, não deram ouvidos a João Batista, não estão me escutando agora, a dureza no coração deles continua, e Jesus estava ali discursando, Jesus estava falando com os seus discípulos, ensinando os discípulos. A palavra de Deus, meus amados irmãos, vai nos dizer que os discípulos estavam ali escutando o Senhor, mas lá em Lucas vai nos dizer que os discípulos do Senhor, eles tinham ido fazer a obra do Senhor, eles tinham ido fazer uma missão. E quando eles voltaram dessa missão, eles voltaram todos alegres, eles voltaram felizes, eles voltaram falando para o Senhor, olha, nós expulsamos demônio em seu nome, nós curamos enfermos, as vidas foram libertas, as vidas foram salvas. Eles estavam ali alegres, porque tinham feito a obra do Senhor, tinham feito a missão, e viu que em nome de Jesus as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, até os demônios ouviam eles, davam crédito para eles, porque era em nome de Jesus. Mas lá em Lucas, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus olha para eles e fala assim, olha, não fiquem alegres, porque os demônios sujeitam à voz de vocês, porque os demônios sujeitam aquilo que vocês falam. Não se alegrem com isso, mas se alegrem porque tem o nome de vocês escrito nos céus. Se alegre por terem o nome de vocês escrito nos céus. E aí, meus amados irmãos, lá em Lucas vai nos dizer, depois que Jesus entra aqui nesse versículo que a gente leu, ele entra nesse discurso, falando e ensinando aos discípulos. E o Senhor aqui em Mateus vai nos dizer que ele estava falando a respeito da dureza do coração do homem. Os fariseus eram religiosos, eram pessoas fanáticas, podemos dizer. Pessoas que escreviam a lei, os escribas, mas eles, meus amados irmãos, não praticavam aquilo que eles escreviam. Eles eram religiosos e não davam a atenção para aquela palavra verdadeira de Deus. Eram pessoas apegadas a letras, pessoas apegadas à religiosidade, pessoas apegadas à tradição. A palavra de Deus vai nos dizer, lá no livro de Mateus, que eu gostaria de ler com os irmãos, no capítulo 23. Mateus, capítulo 23. No versículo 4, ele diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens,
Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeias nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós sois irmãos. O Senhor estava falando assim, olha, eles gostam de serem ovacionados, gostam de serem chamados de mestre, eles gostam de chamar a atenção, mas eles mesmos não, eles gostam de colocar fardo sobre a vida das pessoas, mas eles mesmos não fazem nada, não movem sequer um dedo sequer para ajudar ninguém. O Senhor, meus amados irmãos, estava fazendo ali uma crítica mesmo aos religiosos, uma crítica aos fariseus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que logo em seguida ali, ele ensinando para os seus discípulos, os discípulos estavam ouvindo ali Jesus criticando os fariseus e a sua forma e a sua conduta. Mas a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 25, no começo, que ele diz desta forma: naquele tempo respondeu Jesus e disse, no tempo que nós estávamos falando, Jesus falando com os discípulos: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. O Senhor estava ali então dando graças a Deus, porque o Senhor estava revelando aos pequeninos. Algumas traduções dizem aos pequeninos, outras dizem às crianças. Mas o que Daniele, que Deus estava revelando? Que o Senhor estava revelando, que Ele agradece. Ele agradece, meus amados irmãos, porque Ele consegue enxergar, Jesus Cristo consegue enxergar ali, que os fariseus não compreendiam o que Jesus falava. Mas aqueles discípulos, aqueles que estavam prestando atenção, era revelado as coisas ocultas. As coisas, meus amados irmãos, que aos sábios não conseguiam entender. Os sábios não conseguiam entender. Aos sábios não era revelada, mas era revelada aos pequeninos. Era revelada a todos aqueles que estavam ali em prontidão, humildemente ouvindo a palavra do Senhor. Quando eu olho para a palavra do Senhor e eu leio, e eu comecei a ler e pedir a Deus a direção, o discernimento, o Senhor falava no meu coração fortemente esse versículo que nós lemos: vinde a mim a todos que estáis cansados. E quando eu comecei a ler, eu falei: Senhor, mas quem não está cansado hoje em dia? Se a gente conversa com qualquer pessoa, a gente se depara com alguém dizendo assim: eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou sobrecarregado. Mas quando a gente olha, meus amados irmãos, para a palavra do Senhor, a gente vai ver que um fardo que o Senhor coloca, meus amados irmãos, em nossas vidas não é um fardo pesado, não é um jugo pesado. Quando nós ouvimos as pessoas dizerem: estou cansado, estou cansado, estou cansado, muitas das vezes é cansado pela opressão do homem, muitas das vezes é cansado por aquilo que o mundo lá fora coloca. É um jugo, meus amados irmãos, pesado, é um fardo a qual o homem não consegue carregar, seja ele o fardo de religiosidade, seja ele o fardo de um emprego, seja ele o fardo, meus amados irmãos, de uma pressão psicológica, mas é um fardo que o mundo coloca. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus diz agora para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam vindo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente fica então entendendo e a gente consegue enxergar quais pessoas que tinham o seu fardo pesado. Quais pessoas que na palavra de Deus tinham o seu fardo pesado. Um jugo a qual não conseguiam carregar. E eu lendo a palavra de Deus, o Senhor me levou, meus amados irmãos, a lembrar de Nicodemos.
A gente vê lá na palavra de Deus, em João, no capítulo 3, que Nicodemos, ele tinha um fardo pesado. A palavra de Deus nos diz que ele era um homem mestre da lei. Ele era um homem que entendia. Ele era um homem que tinha leitura. Ele era um homem que tinha sabedoria. Mas ainda não tinha sido revelado a Nicodemos as coisas ocultas. Ainda não tinha sido revelado a Nicodemo aquilo que o Senhor deu graças ao Pai aqui, porque foi revelado. Nicodemos, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que ele vai se encontrar com Jesus à noite. Ele quer conhecer Jesus, ele quer conhecer quem é este mestre. Ele tem o seu fardo pesado, o seu jugo está pesado. Nicodemos carrega um fardo a qual ele não consegue carregar. Nicodemos, meus amados irmãos, a gente consegue entender que está claramente oprimido. E quando Jesus fala para ele que é necessário ele nascer de novo, a gente consegue entender que Nicodemos ainda não tinha prestado atenção nas coisas ocultas do Senhor. Nicodemos pergunta para Jesus: como que pode um homem velho voltar a nascer de novo? Porventura ele tem que entrar na barriga da sua mãe? O Senhor então olha para ele e diz: Nicodemos, é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Nicodemos, presta atenção, está sendo revelado agora a tu, que é tão sábio, que é tão mestre, está sendo revelado agora você como pequenino que se colocou humildemente em querer aprender. É necessário nascer de novo, mas é da água e do Espírito. E olhando, meus amados irmãos, para a palavra de Deus, a gente vê aquela mulher cirofenícia. Quando a gente olha, meus amados irmãos, para a palavra de Deus, a gente vê uma mulher com um fardo pesado. Uma mulher que estava sobrecarregada. A mulher, ela clamava insistentemente: Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha filha, que ela está totalmente demoniada. E aquela mulher, a gente consegue ler na palavra do Senhor que ela estava com o fardo dela pesado, o jugo dela era pesado, ela estava oprimida. Mas quando a gente, meus amados irmãos, lê, todos nós conhecemos a palavra, o Senhor fala para ela: olha, mulher, não é possível, olha, mulher, não é possível, olha, mulher, não é necessário, olha, mulher, não dá para entregar a você aquilo que eu vim entregar à casa de Israel, aquilo que eu vim entregar aos senhores, aquilo que eu vim entregar o pão aos senhores, não é possível entregar a ti também. A mulher ainda não tinha, meus amados irmãos, entendido o que tinha que ser revelado na sua vida, mas humildemente, mais uma vez, a gente vai ver na palavra do Senhor que a mulher fala: mas Senhor, da mesa dos seus senhores também cai as migalhas deste pão que tu disseste que veio trazer só para eles, e é dessas migalhas que eu quero comer, é dessas migalhas que eu quero. Meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que essa mulher começa a entender os mistérios que a palavra de Deus nos diz que é revelada aos humildes e pequeninos. Quando ela entende os mistérios do Senhor que é revelado, o Senhor reconhece que aquela mulher foi humilde, que aquela mulher tinha um fardo pesado, e o Senhor fala: tamanha é a sua fé, mulher. Tamanha é a sua fé, porque tu entendeste o que é que está sendo revelado aos meus filhos, aos meus pequeninos, às minhas criancinhas, como diz em algumas traduções. E eu olhando para a palavra, meus amados irmãos do Senhor, e lendo, eu comecei a entender o que é esta frase: vinde a mim. E quando o Senhor fala vinde a mim, meus amados irmãos, as pessoas do mundo andam sobrecarregadas, ou até mesmo muitos cristãos andam sobrecarregados, porque não entenderam ainda o que é tirar o fardo pesado que o homem coloca, que a mulher coloca, e aprender de Jesus. Tomar o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, que no versículo 29 nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E eu lendo a palavra do Senhor, eu falei: Senhor, em quem nós temos buscado descanso? Em quem nós temos buscado aprender? Em quem eu, Senhor, tenho buscado aprender, tenho buscado descanso, tenho buscado, Senhor, um fardo que eu penso que é um fardo leve, que é um fardo suave, e não tenho buscado em Ti este jugo, este fardo suave que o Senhor proporciona. Porque, meus amados irmãos, o que nós vemos hoje em dia são tantas pessoas oprimidas, sobrecarregadas, e não sabem por quê. Não conseguem entender o porquê daquele jugo
pesado, daquele fardo pesado. E aí, às vezes, meus amados irmãos, porque nós não entendemos ainda aquilo que o Senhor deu graças ao Pai por revelar, nós pensamos que o fardo pesado é porque eu estou vindo demais na igreja. Mas eu não saio da igreja. Mas tem oração, eu estou lá. Tem louvor, eu estou lá. Tem culto, eu estou lá. E é vigília, eu estou lá. E é tanta coisa que a igreja faz. É tanta coisa que a igreja faz. É tanto evento. E o pastor sempre fica falando para orar e para ler a Bíblia. Mas eu trabalho, mas eu faço uma coisa, mas eu faço outra. E eu estou começando a entender que este jugo está pesado. Que este fardo está pesado. Mas não, meus amados irmãos. O peso, ele vem do mundo. O peso, ele vem do inimigo que tenta oprimir a nossa alma. O peso, ele vem das coisas lá de fora que ofusca o brilho que o Senhor colocou na minha e na tua vida. O peso, ele vem, meus amados irmãos, de tudo aquilo que o inimigo tenta colocar em nossa mente para nos derrubar. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e a gente vê o Senhor falando, vinde a mim, a gente começa, meus amados irmãos, a entender que é necessário irmos até Jesus. Se é necessário irmos até Jesus, então é necessário estar na igreja, é necessário participar da oração, é necessário participar do louvor, é necessário participar da vigília, é necessário participar de tudo, porque é indo até Jesus que nós vamos encontrar o fardo suave, é indo até Jesus que nós vamos encontrar, meus amados irmãos, o aprendizado, é indo até Jesus que nós vamos encontrar aquilo que a palavra de Deus nos diz que há de ser revelado àqueles que não tem entendimentos considerado pelo mundo. Não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria que vem de letras, não é uma sabedoria que vem de faculdade, é uma sabedoria que é revelada somente aos pequeninos do Senhor. Quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente vê mais pessoas sobrecarregadas. Aquele homem, meus amados irmãos, que estava esperando aquelas águas serem agitadas para que ele pudesse entrar naquele tanque e alguém levasse até ele lá. Ele estava com o jugo dele pesado. E quem tinha colocado aquele jugo sobre a vida dele não era o Senhor, não era Deus. Quando ele teve um encontro ali com Jesus, ele entendeu que aquele jugo que ele carregava, aquele fardo que ele carregava era pesado. E o fardo de Jesus era leve. Sabe, meus amados irmãos, que os discípulos precisavam entender, os fariseus precisavam entender, e nós precisamos entender que não é necessário, meus amados irmãos, ficarmos horas e horas falando na praça para sermos vistos, para sermos, meus amados irmãos, vistos pelo homem. Não estou falando de evangelismo, não estou falando de missão. Eu estou falando, meus amados irmãos, de tudo aquilo que o homem quer para encher o seu próprio ego. De tudo aquilo que o homem quer para colocar um fardo que o Senhor não colocou em sua vida. Um jugo pesado. Porque quantas das vezes, meus amados irmãos, a gente vê as pessoas que se desviam do caminho do Senhor. E a primeira coisa que eles falam é porque tinha muita coisa. Eu já encontrei pessoas, meus amados irmãos, que teve a coragem de dizer para mim, mas era muita coisa. A igreja me sobrecarregava. A igreja me sobrecarregava. Era um jugo que ela tinha na sua vida, que ela achava que era a igreja, mas o jugo estava lá fora. O jugo da vida dessa pessoa estava em uma outra forma, estava buscando de uma outra maneira. Não era o jugo do Senhor. O jugo do Senhor é leve, é suave. E nele nós encontramos o quê? Descanso. Sabe por que nós encontramos descanso? Porque o Senhor fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se nós não encontramos o descanso ainda, então nós não aprendemos de Deus. Nós não aprendemos de Jesus ainda, que é manso e humilde. Cansaço físico, meus amados irmãos, todos nós teremos. Nós somos de carne e osso. O Senhor Jesus também cansou. O seu físico também cansou. Mas nós encontramos a força no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, meus amados irmãos, as forças deles são renovadas. Eles voam como águias. Eles andam, não se cansam, eles correm. A palavra de Deus diz que eles não se cansam, não se fadigam. Sabe por quê? Porque eles esperam e ele confia no Senhor. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver mais pessoas sobrecarregadas com um jugo pesado, mas que não era de Deus. O que tem oprimido a minha e a tua vida? O que tem nos feito, meus amados irmãos, andarmos tão cansados?
O que tem feito, meus amados irmãos, nós andarmos com a esperança lá embaixo, desanimados, se nós temos que aprender do Senhor, que é manso e humilde, e é nele que encontramos o descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É somente no Senhor, meus amados irmãos, que encontramos o descanso. E eu confesso para os irmãos que quando estava ali preparando a palavra, e eu pedindo a Deus uma palavra antes, e assim que eu pedi a Deus uma palavra, veio essa daqui no meu coração. E quando eu olhei e falei, Senhor, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu entendi, meus amados irmãos, que é necessário ir até Jesus. E eu de manhã ainda tinha pensado, hoje quando eu chegar do trabalho eu não vou para o culto, porque eu estou muito cansada. Eu saí do trabalho já pensando nisso daí, eu confesso para os irmãos. Eu quando chegar não vou para o culto, porque eu estou muito cansada. Ainda pensei e imaginei que quando eu fosse chegar do trabalho eu ia estar mais cansada ainda. Eu não estava entendendo ainda, meus amados irmãos, que o jugo não é Deus quem coloca pesado. O jugo pesado não é o Senhor que coloca em nossas vidas. O Senhor nos coloca um jugo suave, um fardo leve. E é dele que nós temos que aprender. É com ele que nós temos que aprender. Mas é necessário sermos humildes e reconhecermos. Por que reconhecer? Porque a palavra de Deus nos diz que os fariseus e os escribas estavam ali, conheciam tudo, mas não se arrependeram. Não mostraram arrependimento no Senhor. Não mostraram um coração quebrantado na presença do Senhor. Porque para que o Senhor possa operar em nossas vidas, temos que ter um coração quebrantado. Amém? Eu agradeço a oportunidade, espero que os irmãos tenham entendido a palavra do Senhor. O Senhor falou no meu coração, o Senhor me ensinou a ter um jugo suave, um fardo leve e aprender dele. E que os irmãos possam ficar com essa palavra em nome de Jesus. Amém?